Mateus capítulo 6, o versículo 23 diz assim: Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E nós lemos aqui agora, nós lemos Mateus 6, 23, e nós estamos dando sequência à nossa minissérie sobre as pragas do povo de Deus, no sentido de coisas nocivas que afligem o povo de Deus. Não só nos dias de hoje, mas fazendo um estudo superficial do Velho Testamento, você vê que estas pragas que estamos vendo assolavam o povo de Deus, assolavam antes do povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel surgir, mesmo antes disso, eram coisas que afligiam a humanidade como um todo. E nós temos visto duas dessas pragas. Nós vimos a primeira algumas semanas atrás. A primeira praga é a teimosia. Semana passada nós vimos a surdez. E hoje nós vamos ver a terceira praga, que é cegueira. A praga da cegueira. E a forma com que nós enxergamos é vital, muito importante. A forma que nós enxergamos é basicamente um portal, é um portal de entrada para a nossa mente, nosso coração. E essa cegueira, essa perspectiva, essa visão, é tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Semana passada falamos sobre surdez, era a mesma coisa. Existe a surdez física, existe a surdez espiritual. E a surdez espiritual pode ser algo que a pessoa ouve, mas não ouve. E muitas vezes, ela nem sequer se coloca numa situação para ouvir. Por exemplo, a pessoa não vem para o culto para ouvir a mensagem, a pessoa não ouve a mensagem. Todas as mensagens, estudos aqui da igreja, são todas gravadas em áudio e vídeo, são editadas, disponibilizadas em várias plataformas, ou seja, não escuta quem não quer. Existem dezenas, centenas de horas de áudio e vídeo, de mensagens e estudos dos últimos 17, 18 anos, e então está lá. Mas a surdez não é apenas a pessoa não ouvir, se recusar a ouvir, mas às vezes quando ouve também, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas então aqui, essa cegueira também pode ser uma cegueira ou uma visão espiritual e também física. E ambas, a espiritual e a física, como nós vamos ver, elas se intercalam. A cegueira física e a cegueira espiritual, elas se intercalam, elas se entremesclam. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? E, além disso, as duas, uma pode afetar a outra. Então, uma cegueira física, não no sentido de você não ter audição, assim como a cegueira física, a surdez física, não era você não ter o sentido de audição, não é isso, mas um afeta a outra. Então, nossa cegueira física vai afetar a nossa cegueira espiritual, e nossa cegueira espiritual vai afetar a nossa cegueira física também. Então, o modo que a gente enxerga, ou não, no caso com cegueira, isso vai acarretar certas consequências que nós veremos também daqui a pouco. Então, a forma como nossos olhos enxergam, eles vão afetar todo o nosso ser. É o que nós lemos aqui. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, a forma com que você enxerga, a forma como você forma a sua realidade, o seu ponto de vista, sua perspectiva, vai afetar fisicamente o seu corpo. Porque, mais uma vez, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, como a gente enxerga, vai afetar todo o nosso ser, vai afetar as nossas escolhas, a sua perspectiva, a sua visão de vida, vai afetar as suas escolhas, vai afetar a direção que nós damos em nossa vida. São coisas vitalmente importantes, a direção, escolha, tá? Tudo isso são coisas que vão ter um grande impacto. Então, quero hoje falar sobre essa terceira praga que aflige o povo de Deus, e essa praga é a cegueira. Então, olhe comigo para 2 Reis, lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos começar a ver algumas, são várias coisas, mas vamos ver cada uma rapidamente. Vai ser bem rápido cada uma, eu espero. Mas 2 Reis, versículo 6, e olhe comigo no 2 Reis, capítulo 6, e versículo 17. Tá? Diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A primeira coisa que vamos ver sobre visão é que a visão física pode não enxergar, nossa visão física, com nossos olhos, ela pode não enxergar o espiritual. Aqui nesse episódio que nós lemos, Eliseu, ele estava numa cidade e o rei mandou um exército para lá e prender Eliseu. Queria dar um fim a Eliseu. Então, esse exército foi lá para prender e o seu assistente, esse moço que fala aí do texto, ele acordou de manhã, olhou pela janela, olhou para um lado, olhou para o outro, e os montes que rodeavam a cidade estavam cheios de exército. O exército estava lá, cavalos, soldados, carruagens, e ele sabia que era para pegar Eliseu. E ele, sendo assistente de Eliseu, também ele ia entrar na dança. Né? Então ele entrou em pânico. Né? A gente lê no versículo 15, voltando a alguns versículos, a gente leu 17, eu vou ler o 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Esses carros eram carruagens de guerra. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E agora? Só tem você aqui, está cercado, são carros e cavalos e soldados. O que nós vamos fazer? Agora, por que esse pânico todo? Por que esse assistente, o servo do homem de Deus, por que ele entrou em pânico dessa forma? A resposta é simples. Ele estava só enxergando com seus olhos físicos. Ele só enxergava com os olhos físicos, então ele só viu o exército físico que estava ali. Eliseu, no entanto, que enxergava com olhos espirituais, ele tinha uma visão espiritual, não tinha cegueira espiritual, ele não estava nem um pouco lá esquentando com isso. Inclusive o versículo 16, que segue o 15, geralmente, e ele disse, Eliseu, falou para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você imagina a cara do servo dele, né? Ele olhou, ele viu um monte de soldados inimigos, e Eliseu fala: não temas, porque do nosso lado tem mais do que do lado deles. Por que do nosso lado, Eliseu? Onde é que está o nosso lado? Eu não estou vendo o nosso lado, não tem nosso lado. Então ele não está entendendo. Eliseu enxergava com olhos espirituais, o servo enxergava com olhos físicos. Então qual foi a solução para o problema do moço? Porque quem tinha problema ali era o moço. Eliseu não tinha problema nenhum, ele estava tranquilo. A solução foi a oração de Eliseu, no versículo 17 que nós lemos agora. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Então havia um exército celestial, eram carros de fogo, eram cavalos de fogo, eram anjos que estavam andando nesses cavalos de fogo, e eram muito mais. E outra coisa, um anjo pode muito mais do que um soldado. Na Bíblia temos relatos de um único anjo matando, um exemplo, no Egito. A morte dos primogênitos no Egito foi obra, sabe de quê? De um bando de anjos? Não, um único anjo matou todos os primogênitos do Egito numa noite, algumas horas. Tá? E ali existiam muitos anjos com muitos carros e muitos cavalos de fogo. Então, ele estava tranquilo. Então, ele viu. Então, muitas vezes, o que acontece conosco, a gente aplicar esse episódio aqui, é que muitas vezes nós entramos em pânico, ficamos com medo, e aí que nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas equivocadas, porque entramos em pânico. E a pessoa em pânico, a pessoa com medo, ela não pensa, ela não raciocina, ela reage. Medo é algo paralisante, medo é algo muito preocupante e perigoso, não só para o crente, mas para o ser humano. A pessoa com medo faz toda espécie de besteira. A pessoa com medo é muito mais facilmente enganada, manipulada. Por quê? Porque o medo é um sentimento muito poderoso. Então a gente fica com medo simplesmente porque nós não estamos enxergando a situação com nossa visão espiritual. Nós não estamos enxergando e vendo o que Deus está fazendo. Nós não estamos confiando em Deus. Eu tenho um amigo, a irmã Simone conhece ele, o pastor Marco
Marcus Sigstedt. Ele é pastor há muitos anos, em Gana, inclusive, irmão. Já ouvi falar nele, o Marcus Sigstedt está em Gana há muito tempo. É engraçado, quando eu estou nos Estados Unidos, eu falo, você é do Brasil, você conhece o fulano? Claro, no Brasil só tem 3 pessoas e eu conheço os 3, né? Conhece não o irmão Sigstedt? Que absurdo, que absurdo. Eu repetindo o mesmo erro, né? Mas ele conta uma história, que eles foram uma aldeia no interior, mas bem no interior mesmo, tá longe da cidade, bem longe de tudo. E essa aldeia tinha como se fosse, era um centro de formação de bruxos. E eles foram lá e eles começaram a evangelizar, e algumas pessoas se converteram, e os bruxos daquela região não gostaram muito daquilo. E ali tinha uma concentração grande. E passaram alguns dias lá e eles montaram um acampamento. Tá? A lei era mencionada na moda antiga mesmo, um acampamento com tenda e tudo mais. E na segunda, foi na terceira noite, eles ouviram o barulho deles se preparando, os fogos tocando, e chegou notícia. Eles estão vindo para cá, eles vão matar. Era um casal de americanos. Eles vêm para cá, eles vão matar você e suas esposas. Você está no meio do mato, num país estranho, e recebe uma notícia dessas, e de fato vieram. Bom, ele e o colega, e com certeza as esposas oraram, e ele conta a história. Ele falou, olha, eles vieram, e a gente falou, Deus, se for assim, que assim seja. Estamos aqui fazendo a tua obra, estamos em tuas mãos. Aí o pessoal, aquela multidão veio, foi chegando perto, de repente pararam, deram meia volta e foram embora. E ele só vendo isso, né? Aí, no outro dia, o chefe foi lá, ele sozinho, falar com eles, no acampamento deles. Ele perguntou, ontem nós viemos aqui para matar vocês. Eu fiquei sabendo. Mas quando chegamos aqui, nós percebemos que o seu Deus é mais poderoso que o nosso Deus. Porque ao redor do seu acampamento nós vemos gigantes claros, em chamas, brilhando à noite. Não gigantes, mas seres de tipo 3, 4 metros de altura, com espadas na mão. Quando a gente viu aquilo, a gente voltou, porque percebemos que o seu Deus é maior do que o nosso Deus. E todos os bruxos daquela região se converteram. Detalhe, o irmão Sixta e o colega e as esposas, eles não viram esses anjos flamejantes de noite. Eles não viram. Mas como ele mesmo fala, eu não precisava ver. Eles precisavam ver mais do que eu. Grande coisa, eu ver e eles não. Eu não vi, mas eles viram. Então, muitas vezes a gente se preocupa, é um caso extremado que eu narrei aqui, mas é verídico, eu ouvi ele contando isso, ele já pregou isso em muitos lugares, mas se a gente crê que Deus pode e é capaz, nós não precisamos ver as carruagens de fogo, nós podemos crer que Deus está no controle, que Deus está de fato, e Deus pode de fato tomar conta da gente. Mas e se Deus deixasse ele morrer? Preciosa é a morte, preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Gente, me diga uma coisa, se você morrer hoje, qual a pior coisa que vai acontecer com você se você for salvo? Você vai para o céu e está com Jesus. É tão ruim assim? Se você é salvo, a morte vai te levar ao céu. É tão ruim assim? Não é tão ruim assim, gente. Uma vez, um outro grande pregador, Jonah Rice, falou que foi um maluco, foi assaltar ele. Aí estava com uma arma na mão. Minto, não foi assaltar, não. Ele não gostou de uma coisa que ele pregou, parece que foi isso. Aí foram ameaçar ele. Ele falou assim, eu vou estourar os seus miolos. Só que está apontando a arma para a barriga dele, né? Aí ele falou assim, bom, você vai ter que mirar um pouquinho mais alto. E outra coisa, meu jovem, destemido, já idoso ele, falou assim, você não pode me ameaçar com o céu. Você vai me matar? Paulo falou o quê? Para mim morrer é lucro, é ganho. Ele falou, você não pode me ameaçar com o céu. Quer me matar? Para mim é bom. Aí pergunto, por que será que às vezes o crente tem medo de morrer? Será que é porque ele crê ou não crê? Talvez é porque está muito apegado a este mundo, a esta vida. O nosso destino não é aqui, gente.
E às vezes Deus, quando você vê que a situação está ficando complicada, eu não sei como está você, mas a mim, eu almejo mais a vinda do Senhor. Maranata, venha logo, Senhor Jesus. A coisa aqui está complicando. Entendeu? Então, a morte não é o fim, é o começo. A morte não é um castigo, é um prêmio, é um presente maravilhoso. Então, muitas vezes nossos problemas são devido à nossa cegueira espiritual, que a gente não consegue enxergar, e porque nós não enxergamos, nós não confiamos. Tá? Então, o que a gente tem que enxergar não são os anjos, não são os cavalos, as carruagens flamejantes, não. Nós temos que enxergar a palavra de Deus, as suas promessas, e se apegar e olhar nelas, e não fingir que Deus não promete nada. Então, nós vimos aqui que a visão física, ela não enxerga o espiritual. Tá? Então, esse moço aqui, a visão dele era perfeita, mas ele não enxergava o que ele precisava enxergar. Segunda coisa, a visão física pode ser afetada pelo espiritual. A mesma história aqui, segundo Reis capítulo 6, o mesmo contexto, tá? O mesmo episódio, o exército tinha vindo, e aconteceu que o exército desceu para a cidade, o exército humano desceu para a cidade, e Eliseu foi falar com eles. Veja bem, Eliseu não estava com medo, foi lá e, pois não. Mas olha o versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-o de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então, eles desceram para pegar Eliseu, e Eliseu falou assim: Deus, dá uma cegueira neles. Agora, veja bem, eles não ficaram cegos de, oh não, quem apagou as luzes? Não, não. Ficaram cegos que eles não reconheceram e não sabiam quem ele era. E ele falou: não é por aqui, esse não é o lugar. Faz o seguinte, me siga que eu vou levar vocês aonde vocês querem ir. E levou eles, ele levou o exército embora. Ou seja, aqueles homens, eles estavam com a visão boa, mas não viram. Então, a visão física, no caso dos soldados, foi afetada, eles não enxergaram. No caso, o moço viu o que não se enxergava, agora o exército que veio buscá-lo não viu o que se enxergava. Estavam falando com o homem no lugar certo, na cidade certa, mas Deus deu a cegueira e eles não compreenderam nada. Então, algo parecido com a visão física sendo afetada pelo espiritual aconteceu com Estevão, lá em Atos, que é o nosso próximo ponto de parada, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 e versículo 55, então é um episódio um pouco parecido com esse, em termos de cegueira. Tá? E quando vocês estão abrindo para Atos 7, 55, estamos vendo hoje a praga da cegueira. Nós vimos que a visão física não pode enxergar o espiritual e que a visão física pode ser afetada pelo espiritual. E vamos ver que a visão espiritual pode não enxergar o físico, que é diferente um pouquinho. Os soldados não enxergavam o físico. E agora Estevão também não vai enxergar o físico, mas de um outro jeito. Olha o que fala Atos 7,55. Mas ele, isso aqui é Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Se você ler ao redor desse episódio em Atos 7, Estevão aqui estava encrencado. Ele havia pregado, dado seu testemunho poderoso, e devido à mensagem dele, ao que ele falou, Estevão estava prestes a ser apedrejado. Estava prestes a ser morto por apedrejamento. Mas a verdade é que ele estava cego em relação a isso. Ele estava cego em relação ao perigo em que ele se encontrava. Ele estava cego em relação ao sofrimento que ele estava prestes a receber. Ele estava cego em relação a isso. Por quê? Porque ele só enxergava o espiritual. Nenhum das pessoas ali, nenhum dos seus carrascos ali, nenhum dos seus perseguidores viu nada no céu. Ele falou: eu vejo os céus abertos.
Eu vejo Deus e Jesus. Eu vejo a glória de Deus. Ninguém mais viu aquilo. Só Estevão. Os outros não viram. E devido a essa visão espiritual, olha o resultado no versículo 59 do mesmo capítulo, Atos 7. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha que serenidade, olha que generosidade em perdoar os seus carrascos. Por quê? Porque ele tinha uma visão espiritual. Ele estava só enxergando, ele não estava enxergando o físico. O físico era perigo, era morte, era dor, era sofrimento, era injustiça. Mas ele não estava enxergando isso. Aquilo não estava afetando a ele. Por quê? Porque ele estava vendo a glória de Deus, Deus Pai, Deus Filho, o céu aberto, aquela visão, aquela perspectiva, aquilo afastou completamente a situação física que ele se encontrava. E ele pôde, muito tranquilo, se ajoelhar e falar: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Não imputes a eles esse pecado. Sabe quem falou isso? Jesus falou a mesma coisa. Ele estava sendo, sabe o quê? Cristão. Que um cristão faz como Cristo. E foi isso que ele fez. Eu acho que está na hora dos cristãos fazerem o que Cristo faria. Está na hora dos cristãos serem de fato como Cristo. Agora, só ocorrerá isso quando nós tivermos uma visão espiritual e não uma cegueira espiritual. Se Estevão tivesse uma cegueira espiritual, ele poderia muito facilmente sair desse perigo, sair dessa dor, desse sofrimento. Ele simplesmente ia negar Cristo. Sabe de uma coisa? Cristo é um fajuto, não é nada disso, estava mentindo, desculpa aí. Se ele tivesse feito isso, negado a Cristo, ninguém ia apedrejar ele, ninguém ia perseguir ele, ninguém ia ficar com raiva dele, ele ia para casa tranquilo. Não, mas a visão, ele não tinha cegueira espiritual. A visão que ele viu lhe permitiu ser pacífico, sereno, e fala que ele adormeceu. Adormeceu. Eu não sei, mas um monte de gente jogando pedra em você não me traz à mente alguém adormecido. Pode ser que Deus deu uma graça extra para ele, o fato de talvez ele não sentiu dor naquela hora. Eu não sei, eu não estou dizendo que foi o caso, mas fala que ele adormeceu. Com dor, sem dor, sofrimento ou não, a Bíblia fala que adormeceu. Quando adormece, isso passa serenidade, paz, tranquilidade. Uns anos atrás, quando eu, a irmã Simone, a Gabi, Michele, o Christian, o Emanuel, a gente foi, alguns anos atrás, visitamos a cidade de Oxford, na Inglaterra. Tem um monumento bem grande lá no centro da cidade. Ele fala que ali, um homem chamado Tyndale foi queimado vivo. Queimado vivo. O crime dele, ele traduziu a Bíblia para o inglês. Esse foi o crime dele. Ele já havia sido preso antes e ameaçado. E ele negou a Cristo. Ele voltou atrás. E ele foi solto. Mas a sua consciência, o Espírito Santo no seu coração não deu paz. Pouco tempo depois ele foi lá e falou: ó, eu não desdigo coisa nenhuma. O que eu falei era isso mesmo. Quer me prender, me prenda. Quer me matar, me mata. Mas o que eu disse estava certo. Rapaz, não vão te prender, vão te queimar. Pode prender, pode queimar. De fato, prenderam. Fizeram uma grande fogueira na cidade. Prepararam a fogueira, amarraram ele lá. Ele pediu: não precisa amarrar não. Não, vamos amarrar. Tudo bem, mas não amarre meus braços. Amarre só meus troncos, com correntes. Acenderam fogo. As labaredas subiam, ele não queria que amarrasse os braços, pelo seguinte, ele esticou a mão assim, e colocou a mão no fogo, e falou: você, mão maldita, que assinou a minha negação, você vai queimar primeiro. E diz a história do testemunho que ele ficou com a mão, até a mão dele basicamente ser consumida pelo fogo. Sabe o que é isso? É ter uma visão espiritual. Ele disse: vocês vão me queimar aqui, e com esse fogo, Deus vai acender uma fogueira, um fogo que vai consumir este país.
E de fato, depois daquele tempo, não vou dizer pouco tempo, mas algum tempo depois, a Inglaterra se tornou o grande país que nos deu a Bíblia do rei Tiago, uma obra-prima da literatura, tradução perfeita da palavra de Deus. Foi lá que começou o movimento missionário moderno. E todos os grandes missionários, e o evangelho se espalhou pelo mundo a partir do Reino Unido. Foi como ele disse, essa fogueira vai acender um fogo que vai queimar e espalhar a palavra de Deus por toda a terra. E aconteceu isso. O evangelho foi para a África, foi para a Índia, foi para a Ásia. O evangelho se expandiu. Uma visão espiritual. Então nós temos que entender que a visão correta pode grande coisa. Uma visão correta tem grande poder. Esse é o impacto e o poder de não ter cegueira espiritual. Mas quando nós temos cegueira espiritual, e é uma praga para o povo de Deus, nos limita, nos prejudica, nos atrasa. Olha comigo para 2 Coríntios 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos ver aqui que os perdidos, as pessoas que não nasceram de novo, que não têm Cristo, elas não têm visão espiritual. Para ter visão espiritual, você tem que ter o Espírito. Para ter o Espírito, você tem que nascer de novo. O homem nasce corpo e alma, o Espírito está morto. Jesus chama isso de novo nascimento. Aí quando você tem um novo nascimento, agora você tem um lado espiritual. Se você não tem esse lado espiritual, se você não tem um novo nascimento, você não tem espíritos, é corpo e alma. Então você não tem como ter uma visão espiritual se você não é um ser espiritual, é um ser natural, um ser carnal. Mas 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Note a palavra cegou. Cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Os não salvos, os que não creem. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós falamos sobre esse versículo domingo passado, na mensagem Conforme a Imagem do Filho, mas aqui está mostrando como os incrédulos, quem não é salvo, quem não tem Cristo, eles são cegos, eles estão cegos pelo diabo. Então eles não conseguem entender ou enxergar o Evangelho. Então, às vezes, você sai para evangelizar, nós saímos aqui, a gente fala do Evangelho para alguém, e às vezes a pessoa não entende, só não compreende, ela não consegue enxergar. E muitas vezes a cegueira é tamanha, a pessoa não está pronta. Mas o que acontece é que quando nós vamos, Jesus falou que nos acompanha, o Espírito Santo nos acompanha, e naquele momento o Espírito Santo, quando apresentamos o Evangelho, o Espírito Santo pode abrir o entendimento para que a pessoa entenda. Se isso não ocorrer, a pessoa não vai ser salva. Não adianta você fazer uma apresentação clara, perfeita, não adianta você fazer uma oraçãozinha. Se não houver entendimento, se a pessoa não enxergar, se não houver convicção, que só o Espírito Santo pode trazer, a pessoa não pode ser salva. Tá? Então, por isso que é tão importante, quando Deus lhe traz convicção, quando Deus lhe aponta alguma coisa, quando Deus lhe mostra alguma coisa, nunca dê o braço duro, nunca dê o ombro de rebeldia, nunca. Por quê? Porque você não sabe se aquele momento vai vir de novo. Você não sabe se vai se repetir aquela oportunidade de arrependimento. Nós achamos que Deus sempre vai estar lá para nos atender, e a verdade nem sempre é essa. Né? Nós já vimos em Provérbios capítulo 1, e fala que muitas vezes pessoas vão buscar a Deus, não vão achar, vão clamar, Ele não vai responder. Tá? Então nem sempre isso é verdade. Então sempre aproveite toda oportunidade. Se Deus lhe traz convicção, se Deus aponta, se Deus mostra, agarre aquilo, age em cima daquilo, não fique empurrando aquilo para frente, para outra hora, outra ocasião. Haja em cima daquilo. Tá? Senão estamos sendo cegos espirituais. Propositalmente. E aqui fala que quem cega, quem promove a cegueira espiritual é o diabo. É o Deus desse século que está falando aqui. Então, o perdido é cego espiritualmente, mas tem muito crente que também é cego espiritualmente. Foram salvos. Quem não é salvo não tem escolha. Ele não tem uma visão espiritual, ele é cego espiritual e não tem escolha. Já o crente não, o crente tem um espírito, o crente é um cego espiritual por escolha. Por escolha. Olha comigo para 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2,
e o versículo 24, nós vamos falar sobre cegos espirituais que são crentes. Há crentes que são cegos espirituais. Crentes salvos a caminho do céu, mas escolheram fechar os olhos. Assim como semana passada vimos aqueles que escolheram fechar os ouvidos, os muitos escolheram fechar os olhos. Diz assim, versículo 24, 2 Timóteo 2. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Aqui está falando sobre o pastor. Quando fala o servo do Senhor aqui, o contexto todo é o pastorado. Timóteo era o filho espiritual do apóstolo Paulo, e ele está aqui, se você ler a epístola toda segundo Timóteo, ele está ensinando, está guiando, direcionando como Timóteo deve proceder no pastorado. Versículo 25. Então veja aqui, que o servo do Senhor, então, não convém contender. Não é papel do pastor brigar com ninguém. Não, que você precisa, que... Não é contender, gente. O papel do pastor não é contender, não é brigar. Não é entrar com rixa, briga. Não. Quer ouvir? Quer. Não quer ouvir, tudo bem. A vida é sua. Tá? O enterro é seu, o funeral é seu. Então, não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Mais uma vez, não é para ser de briga. Apto para ensinar. Tem que ter o dom de ensino, tem que saber ensinar. Passar a doutrina. E aí fala aqui, sofredor. Por quê? Porque tem muita gente que não quer saber. Muita gente que escolhe ser surdo, escolhe ser cego, e você pode traçar, por experiência do ministério, experiência com situações humanas, você pode traçar aonde isso vai chegar. E você é manso, você não quer brigar, você não quer contender, e você não deve brigar nem contender, você está ensinando e a pessoa está... Tem que ser sofredor. É uma sofrência isso. Você vê alguém deliberadamente surdo e cego, por opção, que vai causar grandes problemas para a vida da pessoa, e você tem que simplesmente olhar e não ir lá brigar com a pessoa. Não, porque você precisa, você não pode. A vida é sua, cada um faz o que quer, ninguém é forçado a fazer nada aqui. Agora eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou ensinando. Quem achar que sabe melhor do que Deus, fique à vontade, pode seguir o que quiser. Porque eu vi um vídeo no YouTube. Fique à vontade de ver vídeo no YouTube, fique à vontade. Porque o fulano pregou. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, beleza. Está no texto, no seu contexto. Porque um texto fora de contexto é um pretexto para falsa doutrina. Então, cada um faz o que quer. E às vezes o pastor tem que observar isso e causa sofrimento. E digo mais, se não causasse, eu não seria digno de ser pastor. Se eu ver alguém arruinando sua vida por ignorar o ensino, a palavra de Deus, e aquilo não causa sofrimento em mim, então eu não sou digno de ser um pastor. Porque significa que eu estou nem aí. Se eu estou nem aí, então eu não estou servindo o povo de Deus bem. Se eu não estou nem aí com o que acontece com você, um pastor literal de ovelhas, ele fala assim para as ovelhas, se virem aí, morrer de fome, cair na ribanceira, problema de vocês, quem mandou ser ovelha? Não, ele se preocupa, ele vai lá, ele cuida, alimenta, ele resgata. E se o pastor não se preocupa com as ovelhas, ele não é um bom pastor. Então, se o pastor não sofre ao ver casos de cegueira e surdez proposital, então ele não é digno. Mas, anyway, continuando, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem. Está vendo de onde vem a sofrência? É instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, o diabo, estão presos. Então, essa palavra despertar é uma palavra interessante. Ela mais do que despertar, ela significa não ficar num estado de sonâmbulo. Ou num voltar a ser sóbrio, acordado. É esse sentido. Esperar que a pessoa caia na real. Esperar que a moeda caia, que a pessoa perceba. É isso que significa essa palavra despertar. Por quê? Porque eles estão cegos à situação.
A coisa mais frustrante do ministério é o que eu chamo de crentes dançando num abismo. Tá? Tem um abismo aqui, ó. Se for um passo para lá, é 100 metros de abismo. E a pessoa está andando ali, dançando na beirada. A qualquer momento pode tudo ir ribanceira abaixo. E eles estão cegos à queda. Eles acham que estão no meio de um campo de futebol. Eles acham que estão longe de um abismo. E não percebem. Por que não percebem? Não estão enxergando. Lembra aquela, não é nem uma parábola, uma história? Jesus falou sobre um homem rico. Ele falou assim, alma, descansa, você tem muitos bens. Construiu celeiros e mais celeiros para guardar suas coisas. Jesus falou, tolo, louco, esta noite sua vida será tomada de você. E aquele homem rico estava vivendo a vida como sem saber. E é verdade, ninguém sabe aqui se amanhã vai estar vivo. Ninguém sabe quanto tempo tem aqui. E muitas vezes vivemos como se a gente fosse viver para sempre. Que nós temos uma garantia de mais 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Na verdade, nós não temos garantia nenhuma. O seu estado de saúde, sua idade. Não, pastor, eu sou jovem, saudável. Não quer dizer nada. Ninguém tem garantia de amanhã. E nós, muitas vezes, o crente vive como se nunca fosse prestar contas para Jesus. O crente é salvo, vai para o céu, vai. Mas o primeiro item na agenda do céu é o tribunal de Cristo. Prestar conta de nossas vidas. Já no céu. Então não é se vai ou não vai para o céu. Isso vai ser já no céu. Mas vamos ter que explicar, prestar conta das nossas vidas. E tem muito crente que vive como se esse dia nunca fosse chegar. Por quê? Estão cegos espiritualmente. Estão cegos ao fato que Jesus pode voltar a qualquer momento. O apóstolo Paulo fala que aos Tessalonicenses que o Senhor pode voltar a qualquer momento e que isso deve ser algo que devemos encorajar uns aos outros. Encorajar o quê? Encorajar a viver a vida cristã, porque a qualquer momento nós estaremos com Jesus. Isso é algo que deve nos encorajar, nos animar. Animar a quê? Animar a ter uma visão espiritual, animar a viver para Cristo, animar a viver uma vida correta, animar para fazer as coisas que agradam a Deus. Por quê? Porque a qualquer momento ele vai voltar. Infelizmente, a maioria dos crentes no mundo vive como se nunca vão prestar conta de nada. Jesus vai voltar. Vai voltar um dia daqui a... Pode ser. Eu não acredito que vai ser, sabe? Eu não acredito que vai faltar muito tempo. Mas eu venho falando isso há mais de 20 anos, então ninguém prende a respiração. Mas a verdade é que cada dia que passa, as coisas se encaixam cada vez mais. Quando você pensa que não tem mais o que encaixar, se encaixa mais ainda. E não enxergar essa realidade é cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com cegueira espiritual. E tem muito crente que é cego espiritualmente. E o que cega o crente? Ah, pastor, tem cegos espirituais. O que causa a cegueira espiritual? Que bom que você perguntou. É rebeldia. Rebeldia causa cegueira espiritual. Ezequiel 12, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve. Sim, eles têm olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, tudo bem. Por que isso? Deus responde no finalzinho do versículo 2. Porque eles são casa rebelde. Por que são surdos e cegos espirituais? Porque são rebeldes. A causa da cegueira, a causa da surdez, era a rebeldia. Quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, aquilo aos poucos vai causando cegueira espiritual. E as consequências que isso acarreta. Última coisa hoje, Romanos 11 e versículo 8. Isso aqui é um aviso muito sério. É algo que muita gente acha que não acontece. Romanos 11, 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito profundo,
Vou de novo. Deus lhes deu espírito de profundo sono, vírgula. O que mais que lhe deu? Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Aqui, o apóstolo Paulo está falando em relação a Israel, que eles não perceberam, não enxergaram que Jesus era o Messias. E hoje a gente, olhando para trás, fala, como que esse povo, como que o judeu não viu que Jesus era o Messias? Ele preencheu todas as profecias. Ele fez tudo que a Bíblia, no Velho Testamento, falava que ele faria. Ele ressuscitou mortos, fez o cego enxergar, o aleijado andar, alimentou os famintos. Como é que não acreditaram? Sabe o que era aquilo? Cegueira espiritual. Mas preste bem atenção. Paulo fala, Deus lhes deu 3 coisas, né? O espírito de profundo sono. Quando você está no profundo sono, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Um profundo sono. Eu não tenho tido um profundo sono faz umas 3 semanas. Por quê? Porque a irmã Simone está recuperando e ela precisa, às vezes, sair da cama, entrar na cama, tem que ajudar, levanta a cama, baixa a cama, bota a perna, tira a perna. Então, assim, às vezes, o mínimo ruído ou qualquer coisa, eu já estou... Já acordo e já vou lá, tudo bem, por alguma coisa. Eu sou um herói, diga que eu sou um herói, né? Eu mereço um prêmio, uma medalha, né? Muito modesto também. Mas sabe uma coisa? Se eu estou no sono... Teve uma noite que eu pequei, teve uma noite que eu tive um sono profundo, não foi, irmã Simone? Que ela falou, que gritou, chamou, e sorte que não tinha nada pesado por perto, que ela ia lançar alguma coisa para ver. Eu realmente não acordei. Mas sabe o que foi isso? Eu estava num sono profundo. Diz a irmã Simone que ela gritou, berrou, chamou. Os vizinhos vieram, mas eu não acordei. Aí eu não acreditei nessa parte, não. Mas sabe o que é isso? Agora, fala assim, olha, Deus lhes deu. Espera aí. Quem foi que deu? Deus lhes deu espírito de sono profundo, olhos para não verem. O que é um olho que não vê? É um olho cego. Deus deu um olho cego, foi, Deus deu. O que mais? E ouvidos para não ouvirem. Deus deu sono profundo, olho cego e ouvido surdo. Para quê? Para que não ouçam, não enxerguem e não percebam. Até ao dia de hoje. Não hoje. Hoje, claro, quando Paulo escreveu isso, lá em Romanos, 2000 anos atrás, em os trocados. Mas quem foi que deu essa cegueira, surdez e esse sono profundo para o povo judeu? Foi Deus. Isso nos diz o quê? Que cegueira proposital pode se tornar cegueira judicial. O que é cegueira judicial, pastor? Cegueira judicial é esta aqui, é quando Deus dá uma cegueira, uma surdez, ele fala, você vai ver, mas não vai enxergar. Você vai ouvir, mas não vai entender. Vai acontecer e você vai estar no mundo das nuvens. Deus faz isso como uma disciplina, como um castigo, como um julgamento. Naquela época, o povo de Israel se recusou tapar os ouvidos ao Messias. Deus falou, pois bem, agora quem não vai entender, nem ouvir, nem perceber são vocês, porque eu vou dar um espírito de sono, eu vou dar ouvidos que não ouvem e olhos que não veem. Aquela cegueira proposital nossa, quando nós dissemos, eu não quero ouvir, eu não quero enxergar, ou ao contrário, eu não quero ouvir, eu não quero enxergar, eu não quero saber, blá, 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 igual criança com birra. Eu não quero saber, não é, tudo bem, Deus fala, pois bem, agora você não vai entender, você não vai ver, você não vai enxergar. Eu vou dar para você olhos que não veem, eu vou dar para você segredo que não veem. Por quê? Como disciplina, como um castigo. Como resultado dessa cegueira deles, eles escolheram o ladrão Barrabás ao invés de Cristo. Gente, ali era o povo de Israel, o povo de Deus. Como que escolheram um ladrão? Até parece que estou falando sobre os tempos atuais que estamos vivendo. Como é que o povo de Deus escolheu um ladrão? E mandou crucificar um Messias? Jair Bolsonaro? Eu não pude resistir, sinto muito.
Como? Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. Será que tem cegueira espiritual hoje em dia? Diga aqui se você não conhece um crente, ou que se diz crente, que escolheu Barrabás. Me diga que não conhece um crente que fez isso. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. Não estão vendo as provas. Gente, Pôncio Pilatos falou assim, tem aqui um assassino, ladrão, bandido. Quer que eu solte ele e prenda esse homem aqui, que eu não vejo erro nenhum nele? Não, mate ele e solte o ladrão. O povo de Deus fez isso. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. Aí Deus falou, pois bem, por causa disso, agora eu vou lhe dar olhos cegos, ouvidos surdos e um sono que vocês vão perceber. Paulo escreveu isso até os dias deles, mas você sabia que até hoje o judeu é cego a isso? Você pensaria que o judeu seria a pessoa mais fácil do mundo para levar a Cristo, né? O nosso Velho Testamento é a Bíblia deles. Tintim por tintim. Eles conhecem Abraão, Isaac, Jacó, as promessas, o sacrifício, o templo. Eles conhecem. Eles deveriam ser as pessoas mais fáceis de levar a Cristo. Mas não são. Por quê? Porque até o dia de hoje, ouvidos que não ouvem, olhos que não enxergam, e um sono profundo para não perceberem. Eles ainda estão aguardando o Messias que veio mais de 2.000 anos atrás. Esses judeus são fogo. Tem muito crente que é cego. A saber, eventos recentes aí. Cegueira espiritual. Fruto do quê? Rebeldia. Fruto de rebeldia. Nós lemos aqui Isaías, justamente, em Ezequiel. Foi Isaías 6, versículo 9. Então disse, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engoda o coração desse povo. Deus falou, engoda, Deus está mandando. Vocês escutam, mas não entendem, vocês veem. Então ele fala no versículo 10 de Isaías 6, engoda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Não se converta e não seja sarado. Vocês não escutam, vocês não ouvem, pois agora estou mandando. Engoda o coração deles, tapa os ouvidos, fecha os olhos deles para que eles não sejam sarados, não sejam abençoados. A cegueira proposital leva à cegueira judicial. Para que não sejam sarados. Gente, o que vai sarar é a gente ouvir e enxergar, ter uma visão espiritual e ter um ouvir espiritual. É isso que vai abençoar, é isso que vai sarar. Mas quando a gente faz assim e tapa o ouvido, e é uma praga para o povo de Deus, sempre foi. Teimosia, surdez, cegueira. Aí resultado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, confessar, deixar seus maus caminhos, eu inclinei meus ouvidos e farei o quê? Sararei esta terra. Aqui ele está dizendo, para que não sejam sarados. Por quê? Porque não estão se arrependendo, não estão dando a mínima para mim, estão fazendo assim, ó. Eu não quero ouvir, eu não quero ver. Deus fala, pois agora você não vai ouvir, não vai ver? E não vai ser sarado? A terra não vai ser sarada? Você quer uma vida sarada? Que nos dias de hoje é assim, você mostra, você desenha, você faz mímica, mas parece que entra aqui, sai por aqui e o povo não vê. E eu não estou falando somente sobre as eleições não, gente, é sobre mais coisas. Na vida, é Deus trazendo problemas, é Deus não sarando, é Deus não abençoando, e a pessoa não enxerga. A pessoa acha que é azar, que é acaso. Gente, na minha Bíblia não tem azar, sorte, não tem acaso, coincidência. É tudo vindo de Deus. E às vezes Deus está trazendo coisas nas nossas vidas e nós não estamos enxergando, nós não estamos ouvindo. A casa está desmoronando, a casa está pegando fogo, o chão está se abrindo e a gente acha que
normal, é coisa da vida. Não, não é coisa da vida. Aí vem o irmão abençoado, eita, aquele irmão é uma sorte, aquele irmão. Sorte? Aquilo é bênção. E sabe onde é que tem bênção? Quando os olhos estão abertos, os ouvidos estão atentos. Mas é uma praga do povo de Deus, quando surdez, cegueira, e o povo não enxerga. O povo de Deus não enxerga. Aqueles viam, mas não enxergavam, não entendiam. Na frente deles, debaixo do nariz, como diz a coisa, e não enxergavam. E olha a consequência trágica. Eu li até o versículo 10 de Isaías 6. Eu vou ler o 11 e vou terminar. Versículo 11. Então disse eu, isso aqui é o profeta Isaías. Até quando, Deus, isso vai continuar? Essa cegueira, essa surdez. Até quando vai continuar a terra não sendo sarada? Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, no caso Deus, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Até quando? Até acabar com eles. Até ficar só os cacos. Até ficar ruínas. É isso que nós queremos para nossas vidas? Sermos tão surdos, tão cegos, que Deus vai ter que destruir. Aqui, eu não vejo bênção aqui. Isaías fala, até quando, Deus? Até está tudo acabado. Isso que eu digo, muitas vezes, nosso problema, eu falei no começo, os problemas que nós temos em nossas vidas é devido simplesmente a uma cegueira espiritual. A gente não enxerga, a nossa perspectiva está errada. É um ponto de vista do mundo, mundano. Não do alto, mundano. E mais, às vezes Deus está trabalhando em nossas vidas e nós não enxergamos. Nós não entendemos, não compreendemos. Até quando isso? Até ficar só os cacos. Aí a gente chama isso de azar. Aí começa a culpa é disso, a culpa é daquilo. E o tempo todo a culpa é nossa cegueira espiritual. Uma verdadeira praga. Então, muito cuidado com cegueira espiritual, porque as consequências podem ser devastadoras.